Conversamos agora com o governador do Paraná, Beto Richa. Lembrando que ele está indo para o seu último ano, vai completar 8 anos no final deste ano, vai ser um ano de encerramento de muitas obras que estão sendo tocadas, vamos saber dele sobre isso, também um balanço e o que é que se espera para esse ano. E também algumas dúvidas, afinal, ele fica até o final ou ele sai para se candidatar ao Senado, qual pode ser então o caminho que o governador vai adotar. São assuntos que nós vamos perguntar aqui. Bom, governador, em primeiro lugar, nós temos aí uma ação que dá para dizer que dessa vez foi rápida da polícia, não há ainda praticamente a localização de todos os criminosos. Mas esse assunto que ontem assustou Curitiba e cidades vizinhas, rapidamente teve uma resposta. É verdade, isso tomou o noticiário nacional pelo impacto, pela gravidade, pela ousadia dessas quadrilhas especializadas, mas a polícia mais uma vez agiu prontamente, conseguiu identificar boa parte dos criminosos. Aliás, Vire, os investimentos em segurança pública foram vultosos nesse nosso período de governo. Basta dizer que a contratação de policiais é a maior da história do Paraná, com 11 mil contratados nesses 7 anos, 3 mil viaturas adquiridas. Agora, até março, são mais 600 viaturas para as polícias civil e militar. Semana passada, entregamos 10 veículos para os IMLs do Paraná. Outros 20 chegam nas 2 próximas semanas. Foram 3 mil viaturas, 11 mil policiais, mas também por solicitação das forças policiais para o enfrentamento ao crime organizado, quadrilhas especializadas de roubo aos caixas eletrônicos, também aos veículos, os carros fortes. Nós compramos armas pesadas como carabinas, fuzis, submetralhadoras, pistolas Glock importadas 9 milímetros, outro lote está para ser entregue, 8 mil coletes balísticos, estamos comprando mais coletes para as polícias ainda e colocamos mais helicópteros à disposição das forças policiais. Inclusive na Polícia Civil, criamos o grupamento de operações aéreas com um helicóptero específico para a Polícia Civil e na semana passada também entregamos mais um helicóptero para a Polícia Militar. Então tudo isso culminou com uma atuação mais efetiva da segurança pública e nós conseguimos, o resultado apresentado agora, fechando 2017, a maior redução da taxa de homicídios nos últimos 10 anos. Nós conseguimos uma redução, comparando quando eu assumi o governo 2010 para agora, 33% de redução da taxa de homicídios no estado do Paraná. E me passava informações também o comandante-geral da Polícia Militar que o número de prisões diárias, médio, foi de mais de 200 prisões em 2017. Em 2016 eram 160 prisões por dia. Agora passamos de 200 prisões graças a esses grandes investimentos que fizemos na segurança pública do Estado. E também investimento em planejamento, inteligência, que culminou com esses resultados. Enquanto vemos no Brasil inteiro um grave problema, quase que caótico, em segurança pública, aqui no Paraná conseguimos avançar bastante, embora estamos longe do ideal. Temos que continuar investindo para cada vez mais garantir mais segurança aos paranaenses. 2018, qual é a missão nesse ano, que é o ano final? 8 anos, 2 mandatos, e começa aqui então a reta final dessa corrida. Olha, Vira, eu estou tranquilo, consciência tranquila, cabeça erguida. Eu estou resumindo, entregando um Estado muito melhor do que o que eu recebi. É incomparável. Eu recebi um Estado com 3,5 bilhões de reais em dívidas. Só de PASEP, não pago pelo governo anterior, 1 bilhão de reais. E nós estamos entregando dinheiro em caixa, tudo organizado, uma estrutura administrativa modernizada, uso de tecnologia de informação. São mais de 660 BIs, Business Intelligence, que são elaborados pela nossa companhia de informática, a Celepar. E o Estado hoje, as empresas públicas com uma governança mais eficiente, moderna. Me acusaram em 2010 que eu ia privatizar as empresas públicas. Sanepar, melhor empresa, companhia de saneamento do Brasil, segundo o Instituto Trata Brasil. Das 11 cidades, Vire, com os melhores índices de saneamento, 5 estão no Paraná. Saneamento é saúde, é desenvolvimento para o Estado. Temos o litoral, isso saiu na Folha de São Paulo há 2 semanas, com as melhores águas próprias para banho do Brasil, as praias mais limpas do Brasil, e não era assim antes. Tinham as bandeirinhas na areia, água imprópria para banho, contaminação. Então fizemos um trabalho profissional,
uma governança de eficiência nessas empresas públicas. A Copel, nos últimos 7 anos do meu mandato, por 5 vezes, agora de novo esse ano passado, a melhor companhia distribuidora de energia do Brasil. Há 20 dias em Medellín, na Colômbia, a melhor companhia distribuidora de energia da América Latina foi premiada a nossa Copel. E o Porto de Paranaguá, o que era antes, o que é hoje? Investimentos bilionários no Porto de Paranaguá, públicos e privados. O Porto, olha só, é uma vergonha, mas os navios no Porto de Paranaguá saíam antes com meia carga, porque não tinha dragagem, não tinha calado para os navios. Hoje, com todas as dragagens realizadas, os grandes navios saem com carga completa. Isso diminui o custo de produção no Estado e no Brasil, aumentando a competitividade dos nossos produtos. Acabaram as filas quilométricas de caminhões para desembarcar no porto. Planejamento, eficiência, integração de todos os agentes do porto, o pessoal da agricultura com as suas entidades, todo o trabalho conjunto. Nós modernizamos os equipamentos que eram da década de 70, os shiploaders que carregam os navios, hoje são modernos, mais agilidade na movimentação de cargas e mês a mês nós melhoramos a movimentação de cargas no porto. Teve mês, Vire, que toda semana nós batemos um recorde na movimentação de cargas. A temporada está aí ainda de verão. O que há de novo em relação ao problema do avanço da praia? A região de Matinhos é bastante complicada, também os congestionamentos. Na sexta-feira retrasada, nós lançamos lá em Matinhos, lá na sede do SESC, os projetos que já estão prontos para serem licitados agora para as obras. Primeiro levando o calçadão de Matinhos até a ponta. E a ponta ali, acho que é o pico, nós vamos reformar. Só ali R$1 milhão no pico. As obras do calçadão também, mais um valor expressivo. Nós vamos fazer a engorda da praia, naquele trecho todo que há cerca de 10 anos foi levado por uma forte ressaca. Nós vamos recompor toda aquela faixa com os gabiões, com os estudos técnicos, aí os canais também. Vai ser tudo remodelado, um novo paisagismo, inclusive. E a chegada de Matinhos e também em direção ao morro, para a travessia da Baía de Guaratuba, nós vamos ali na Avenida JK, chamada Avenida do Contorno, fazer toda a duplicação. Uma obra de aproximadamente, tudo isso, uns R$300 milhões, graças ao ajuste fiscal. Hoje não é só o litoral, o Paraná é um grande canteiro de obras. Há uma expectativa de término de várias obras, uma delas que vai em direção a Piraquara, uma região que cresceu muito, uns 200 mil habitantes pelo menos, e que afunilava tudo numa estrada só. Nós temos o problema de Almirante Tamandaré e outros detalhes aqui da região aqui. Como é que isso pode ser resolvido até o final dessa gestão ou fica encaminhado? Está sendo resolvido. Esta grande obra, aguardada há décadas aqui na região metropolitana, que é Curitiba, Pinhais, Piraquara, quem tem passado ali na região está vendo, é um dinheiro do Tesouro do Estado. Nós estamos duplicando alguns trechos, triplicação, um belíssimo viaduto. Estive visitando há 15 dias a execução destas obras. É o maior viaduto em execução em todo o estado do Paraná e está para ser inaugurado no final de março, agora, ainda daqui a poucas semanas. Inaugurei recentemente, falando em região metropolitana de Curitiba, a rodovia do Cerne, lá em Campo Magro. Estamos nos próximos dias dando a ordem de serviço para as obras de duplicação, também aguardada historicamente, da rodovia dos Minérios, a retomada da rodovia da Uva, ali no município de Colombo. E obras como essas existem em todas as regiões do Paraná. No interior, há vários pontos sendo duplicados, alguns pelos acordos com as empresas, outros o próprio governo está fazendo. Como é que é a questão financeira para bancar várias obras simultâneas, como o Norte do Paraná, chegando até Paranavaí, e outros contornos que algumas cidades grandes estão ganhando? Nós temos duplicações, obras de viadutos, de pontes, de trincheiras em todas as regiões, como eu dizia anteriormente. Primeiro porque nós abrimos o diálogo com as concessionárias de pedágio. Antes era só discurso político, enganação, demagogia. Quem não se lembra da célebre frase, se for eleito governador, o pedágio baixa ou acaba? Nem uma coisa nem outra. E eu disse na campanha em 2010 que iria tratar esse assunto com o respeito e a responsabilidade que merece. Chamamos as concessionárias para uma conversa fazendo prevalecer o interesse público. Tanto é que para as novas obras, nós fizemos valer a planilha de custos do DR. E também a taxa interna de retorno, a TIR, destas concessionárias foi reduzida. Algumas chegavam a 20%,
para 9%, 8%. Então estão aí as obras acontecendo. Só aqui na rodovia do Café, de Ponta Grossa a Apucarana, são 7 frentes de trabalho. Ali na região de Campo Mourão e outras regiões do estado da mesma maneira. E as obras bancadas pelo estado, que são inúmeras, é possível graças ao ajuste fiscal. Nós fizemos a lição de casa, eu avisava no momento que estava sob um forte ataque. Houve muita incompreensão na sociedade, patrocinada até pelos meus adversários de forma maldosa, distorcer os fatos para confundir a opinião pública de novo. Mas eu estava tranquilo, tinha convicção de que o que eu estava fazendo era o melhor para o meu estado. Eu não olhei a eleição, eu não olhei a minha popularidade, olhei o futuro do meu estado e o bem-estar dos paranaenses. E eu dizia, todos vão entender melhor quando compararem o Paraná, que se preparou para enfrentar a crise, e os estados que não se prepararam. Pode comparar. Só ligar a televisão, assistir o noticiário nacional com tristeza. Situação de um Rio de Janeiro, que é a segunda economia do país, Minas a terceira, Rio Grande do Sul a quarta, não estão conseguindo pagar o salário dos servidores. E é uma situação extrema, Vire. Não paga o salário, muito menos faz obras. Investe nos municípios, paga fornecedores. Aqui está tudo rigorosamente em dia. Governador, finalizando, e o que hoje há de dúvida bastante grande, o governador fica, o governador sai, se candidata ao Senado, porque há, resumidamente, uma divisão de forças dentro do próprio governo nesse momento. E está difícil contornar. Olha, Vire, eu sempre, se você for ver as minhas manifestações anteriores, quando eu era prefeito de Curitiba, queriam perguntar se eu ia para a reeleição, se eu deixava o mandato de prefeito para concorrer ao governo do estado, eu sempre tive a mesma postura. Eu não tenho essa ansiedade que toma conta de boa parte da classe política. Desse mal eu não sofro. Tudo no seu devido momento. Concordo que o prazo está se esgotando, que para ser candidato esse ano, eu tenho que me desincompatibilizar do cargo de governador até o dia 7 de abril. Então, eu estou conversando com muita cautela com os meus aliados, o meu partido, ver o que é mais conveniente. O que pesa no desejo de continuar no mandato, embora depois encerro, não participando da eleição, é que o governo está no melhor momento. Nós estamos no auge. Muitas obras em andamento, muitas obras sendo anunciadas ainda, obras grandes por todo o estado. Então, esse prazer, não só como governador, que me realiza ver a situação do estado hoje destacada no cenário nacional. Não tem estado no Brasil que tenha a situação financeira e fiscal, atestando o equilíbrio das contas públicas, como o Paraná. E também como engenheiro que sou. Ver o Paraná um grande canteiro de obras. Mas estou para definir aí num prazo de até um mês o que faço. O grupo está dividido, como você falou. Temos 2 candidatos dentro dos nossos aliados. Está difícil de unir todo o time. Então, decidi se fico ou se saio do governo para ser candidato. E saindo, com quem nós vamos nos aliar e coligar para as eleições. Obrigado, governador, pela presença com a gente aqui na Band. Obrigado. Muito obrigado.